E aí, pessoal do YouTube? Eu sou o Linux BRS e estou aqui para mais um comparativo agora entre dois Motorolas. O recém-anunciado Motorola Moto E 2015, que tem versões de 3G, 4G, e o Moto G, o 2015 4G, isso mesmo. E eu vou explicar depois aqui por que esse Moto E aqui ele está chamando tanta atenção hoje em cima do Moto G aqui, segunda geração, certo? Então vamos lá. Primeiramente, sem sombra de dúvidas, os dois trabalhando com 4G, tá, pessoal? Então vamos lá. As dimensões, a gente pode ver aqui. Eu não vou especificar tanto centímetro maior ou menor. Vocês podem ver aí no site, eu vou deixar o link de referência. Vocês podem ver que o Moto G2 ou Moto G segunda geração, né? Eu vou falar Moto G e Moto E, aí já facilita até a vida de vocês, tá, pessoal? E a minha também. Vocês podem ver que as especificações de largura e comprimento, o Moto G ele é maior, só que em espessura ele é maior aqui, em espessura um pouco mais grosso, né? O Moto E, certo? Tamanho 10 gramas, aí não tem tanta diferença assim. Fala micro SIM para o Moto E, né? E Dual SIM com micro SIM para o Moto G. Ambos com tela IPS LCD Capacitive Touch, né? De touchscreen de 16 milhões de cores, básico hoje em dia. Só os low end mesmo, aqueles low end bem basicão mesmo que vem com tela com 256 mil cores, tá? Que é o caso tipo do Pocket 2. Nós temos 4,5 polegadas para o Moto E e 5 polegadas para o Moto G. 540 por 960 é uma tela QHD, né? Resolução QHD, a mesma do Grand Prime. E 245 pontos por polegadas e 720 por 1280, 294 pontos por polegadas do Moto G, que é uma tela HD, resolução HD. Corning Gorilla Glass para ambos. Aqui a única diferença por enquanto, pessoal, é a tela e a resolução, tá? Porque ambos aqui estão mais ou menos no mesmo patamar, até com Android agora aqui o 5.0 para o Moto E e o 5.02 para o Moto G 4G que eu estou fazendo o teste, tá, pessoal? Aqui vem a grande polêmica que se fez hoje, que está se fazendo hoje em dia, né? Nós temos aqui o Moto E com versões Snapdragon 400, 200, 410. Por que essa diferença? Porque para eu ter um 4G hoje num mid-range, eu preciso de um processador bom. E o que a Snapdragon fez? Ela conseguiu colocar o 4G no 410, na linha 400, sendo que vocês podem ver que temos aqui o Snapdragon 400, certo? E o 410, eles comportam o 4G. E o 3G ficou para o Snapdragon 200. E nós temos aqui o quad-core de 1.2, o Cortex A7 para o modelo 3G. E o quad-core de 1.2 Cortex A53 para o modelo LTE, ou seja, para o modelo 4G. Esse Cortex A53, ele significa que ele é um processador de 64 bits pela nomenclatura 410, tá? Pela nomenclatura 400, ele é um processador de 32 bits, um Cortex de 1.2, um quad-core de 1.2 Cortex A7, assim como o modelo aqui, o 200, certo? Então, o que acontece, pessoal? O Qualcomm Snapdragon 410, ele acaba sendo mais rápido até, um pouco mais rápido do que o Qualcomm Snapdragon 400, com o mesmo clock, pessoal. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos um Moto E 4G mais rápido do que o Moto G2 4G, pessoal, ou até mesmo o Moto G normal, certo? Ou seja, o Moto E, ele simplesmente ele pulou de categoria de low end para mid range, certo? E a gente vê assim, o que isso significa? Significa que a Motorola, ela pretende, provavelmente o Moto G3, ela já pretende lançar o Moto G3 com uma configuração melhor ainda do que o G2, entendeu? Porque o Moto E, ele já está tomando conta, ele está abrangendo duas categorias, o low end e o mid range, o mesmo modelo,
certo? E o Moto G, então, ele já vai ficar mais ou menos numa categoria intermediária entre mid-range e high-end, né? Então ele vai, provavelmente na próxima geração, ele irá ganhar aí um processador, quem sabe, um Snapdragon 600, né? E ele já passa para uma categoria intermediária entre o mid-range e o high-end, né? E Adreno 302, aqui ó, você pode ver para o modelo 3G, para o Moto E, e 306, que é para o 410, e o 305, que é para o 400, tá bom? Cartão micro SD para ambos, memória de 8 GB de armazenamento para o Moto E, certo? Mas terá também um modelo, acho que, eu não lembro se o modelo, eu acho que terá sim um modelo 16 GB para o Moto E, eu não lembro direito, tá pessoal? 1 GB de memória RAM para ambos e 16 GB de armazenamento para o Moto G segunda geração. Aqui, desculpa, um pequeno diferencial é que o Moto E ele ainda preserva aquela configuração de low-end, que é a câmera de 5 megapixels, enquanto o Moto G, vocês sabem que é 8 megapixels. E ambos gravam a 720p, gravação em som estéreo e HDR somente no Moto G, certo pessoal? Câmera secundária VGA, o Moto E ganhou uma câmera frontal, uma câmera secundária, só que com resolução VGA, enquanto o Moto G segunda geração ele tem uma câmera de 2 megapixels, uma câmera frontal. Rede, Wi-Fi BGIN para ambos, hotspot para ambos e Direct somente para o Moto G. Bluetooth 4.0, a GPS para ambos e GLONASS, GLONASS aqui no Moto E, né? Que o GLONASS é o padrão russo de GPS, mas não fala nada aqui. Muitas vezes esse site aqui ele suprime, ele não coloca uma informação em um determinado aparelho, mas coloca no outro, às vezes coloca até a mais, entendeu? E acaba causando uma certa confusão. Micro USB 2.0 para ambos e USB host somente para o Moto G. Acelerômetro proximidade para ambos, compasso e giro somente para o Moto G. Nós temos aqui a bateria 2390 mAh para ambos, entendeu? Certamente seja não removível também para o Moto E, assim como no Moto G. Aqui a bateria é forte para o modelo Moto E, porque ele tem uma resolução menor, apesar dele ter um processador melhor até do que o Moto G, ele tem um processador melhor, né? Descartando o processador, ele tem uma resolução menor, uma tela menor, então, consequentemente, ele vai durar mais a bateria em relação ao Moto G 4G, até mesmo ao Moto G 3G também. Então, eu vejo que a Motorola, ela... e outro detalhe, o Moto E, ele vem também com 2 microfones, um ao lado da câmera traseira e outro embaixo. E ele perdeu aquele detalhe aqui, ó, que tem aqui o Moto G, segunda geração, ele perdeu esse detalhe aqui, certo? E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, a Motorola, ela deu um up muito bacana no Moto E. O Moto E, quando eu comprei o Moto E, que eu fiz os vídeos para o canal, eu achei ele muito simples, um celular realmente, dos low-ends, ele é um dos melhores, mas muito simples. A TV pega muito mal, certo? Você tem um som muito bom, mas a TV pega muito mal o sinal da TV. É um celular muito simples. Esse aqui a gente vê que ele deu um up assim muito grande em relação, por exemplo, se a gente for ver a melhoria que teve um Moto E para o Moto E 2015, foi muito maior do que o Moto G para o Moto G segunda geração, ao meu ver. A Motorola fez um negócio sensacional, eu achei assim muito bacana. E como eu falei para vocês, o Moto G terceira geração, capaz ele vir aí com uma configuração mais parruda para ficar entre um final de um mid-range para um começo de um high-end, entendeu? Tipo mais ou menos a configuração aí de um Moto X primeira geração, um Moto X segunda geração. Virar algo um pouco mais parrudo. Não vou falar Moto Max, porque o Moto Max está realmente num patamar muito maior, certo? Então, provavelmente a Motorola ela vai aí fazer uma fusão, sei lá, de um Moto X com um Moto G e lançar aí um celular aí, um outro celular, porque ele está deixando espaço agora do mid-range aí para o Moto E, que está pegando 2 categorias. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, o seu joinha, que é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!